Olá, boa noite. No programa de hoje vamos falar com Anabela Chaves em Paris. Vamos dar-lhe a conhecer uma figura plurifacetada. Ele é Paulo Guilherme Dessa Leal e começar por falar com Rui Vieira Neri. A ópera em Portugal teve tradições importantes, sobretudo depois do século XVIII. E, curiosamente, atualmente, no nosso país, é um dos setores mais polémicos. E, sobretudo, e obviamente, em relação ao Teatro Nacional de São Carlos, não é? Bom, é uma polémica que se passa a vários níveis. Por um lado, naturalmente, ao nível do próprio formato institucional do São Carlos. Há quem defenda o velho modelo da empresa pública, depois o São Carlos passou pela fase da fundação privada, recentemente foi transformar outra vez em Instituto Público, a meu ver corretamente, de resto eu fui responsável por isso. Mas independentemente dessa questão do feitio jurídico que o São Carlos tem, o grande problema é simplesmente este. Sendo muito caro, porque custa 2 milhões de contos por ano, é com certeza a instituição cultural mais cara deste país. No entanto, esse orçamento tem-se revelado insuficiente, manifestamente insuficiente, para garantir a função essencial do São Carlos, que é ser o elo português do circuito europeu de ópera, no circuito internacional, digamos. E a teu ver, o Teatro Nacional de São Carlos deveria ser um receptáculo, entre aspas, de espetáculos internacionais, ou ter, uma companhia portuguesa de ópera? Bom, eu acho que é preciso separar as duas coisas. Ou seja, o São Carlos, a meu ver, deve ser o que é o Covent Garden, o que é a Ópera de Paris, relativamente ao contexto e na dimensão portuguesa, naturalmente. Ou seja, deve ser um teatro que, por um lado, recebe espetáculos e intérpretes importantes do circuito europeu, por outro lado, produz ele próprio e introduz nesse circuito uma componente portuguesa significativa, ao nível a que pode fazê-lo. Portanto, não digo que deva ser um agente puramente passivo que recebe enlatados, mas certamente que deve manter padrões de qualidade elevados, consentâneos, como o teatro de uma capital europeia. E então entender que em que percentagem? Eu não diria em termos de uma percentagem fixa. Esta é certamente uma função essencial do São Carlos. Agora, isto não exclui que possa, e a meu ver deva, ter uma produção portuguesa significativa. No entanto, a meu ver, houve um grande erro que se fez logo a seguir ao 25 de Abril, que foi extinguir a velha Companhia Portuguesa de Ópera do Teatro da Trindade, o que de certa maneira fez recair sobre o São Carlos o exclusivo da produção de ópera no país, em Lisboa certamente, e no país praticamente. O que significa que esse ónus que se espera que o São Carlos tenha, me parece excessivo e indevido. E seria importante voltar a criar uma alternativa ao São Carlos que permitisse, de facto, o tirocínio profissional dos cantores, que permitisse o acesso de jovens intérpretes portugueses e que servisse um pouco de plataforma de revelação, inclusive a valores nacionais fora do São Carlos, sem prejuízo que o São Carlos tivesse também ele produções com forte componente nacional e equilibradamente com a temporada internacional. E, além do mais, o São Carlos também, pergunto, achas que deveria ser grande responsável pela descentralização, sobretudo porque é o único teatro de ópera que nós temos, certamente. Não é? Portanto, eu repito, penso que o São Carlos não pode fazer tudo e que é necessário rapidamente criar novos polos de produção de ópera. E até, se possível, descentralizados. Penso que até já falaremos disso. Agora, o São Carlos, em tempos, já teve um papel importante de descentralização. Estou-me a lembrar do tempo de João Freitas Branco, estou-me a lembrar do tempo do João Paes, em que o São Carlos ia regularmente às capitais de distrito e fazia óperas inteiras e outros espetáculos, concertos de óperas. Não há razão para que isso não se faça. É o mesmo um dever, digamos, de uma instituição que é tão cara para o erário público e, portanto, para os cidadãos do país inteiro. E isso talvez não se possa levar grandes produções que têm dificuldades de instalação em teatros do interior, mas há espetáculos de ópera de câmara que são perfeitamente transportáveis e penso que constituem um dever, uma obrigação nacional do Teatro São Carlos. Mas não necessariamente acompanhados a piano? Não, acho que, pelo contrário, acho que devem ser espetáculos com plena dignidade de ópera. O espetáculo acompanhado a piano tem um papel como um pequeno estúdio, mas penso que é mais importante fazê-los no São Carlos, complementarmente à temporada principal, do que levá-los fora de Lisboa, um pouco como se dissesse para quem chega. É o contrário. Quando se sai de Lisboa, é preciso apresentar um produto operático claramente de grande qualidade. E a teu ver, qual é o panorama dos jovens cantores hoje, quando acabam, enfim,
o seu curso superior de canto? Eu diria negro, porque realmente as hipóteses de profissionalização são muito reduzidas. Até hoje, desde a extinção do Teatro da Trindade, da Companhia Portuguesa de Ópera, só o Círculo Portuense de Ópera é que tem sido uma espécie de baluarte de produções sempre pobres, com pequenos orçamentos, mas enfim, corajosas e tenazes. E fico muito contente de saber que um dos projetos do Porto 2001 é precisamente a constituição de um estúdio regular de ópera para jovens cantores, um estúdio que tem uma componente pedagógica importante ainda por cima e portanto, penso que isso é um contributo que, se for continuado, se não ficar pelo fogacho limitado do Porto 2001, será certamente um enorme contributo para o panorama nacional. Mas penso que, de qualquer maneira, é preciso que em Lisboa haja também um estúdio de ópera, separado do São Carlos, e o próprio São Carlos tem esse nível de obrigações que está longe de cumprir. Como sabes, estivemos recentemente em Paris e, obviamente, não podíamos perder a oportunidade de falar com Anabela Chaves, primeira viola da conceituada Orquestra de Paris. Porque a sua carreira e os seus êxitos são bem conhecidos de todos nós, quisemos desta vez saber como é que uma portuguesa, uma imigrante bem-sucedida profissionalmente, se sente a viver há 20 anos em Paris. Quando surgiu a oportunidade de vir para aqui, foi difícil tomar essa decisão? Claro que sim, a imigração é sempre uma coisa muito complicada e essa decisão não se toma de ânimo leve, uma pessoa tem que pensá-la, mas digamos que os pensamentos em relação à imigração foram um bocadinho antes de ter vindo para cá e na altura tomei a decisão de vir. Porquê? Porque achava que em Portugal as condições a nível musical não eram aquelas que eu gostaria de ter e que eu pensava ser capaz de ter noutro sítio. De modo que inscrevi-me para várias orquestras. Acontece que o primeiro concurso era nesta orquestra e, portanto, ganhei e cá fiquei. Anabela, quando chegaste aqui, eras portuguesa. Portugal não é, e muito menos há 20 anos, era um país com tradição musical, e apareceu uma primeira viola portuguesa. Sentiste de alguma forma alguma hostilidade? Antes, pelo contrário, foi uma sensação ao mesmo tempo muito agradável e muito surpreendente, a sensação de ter chegado a outra galáxia, porque eu era mulher. É preciso não esquecer esse pormenor que era importante há 20 anos. Porquê? Porque não havia nenhuma mulher solista na orquestra, primeiro solista em todo caso. Hoje, 20 anos depois, só há mais uma, ou seja, realmente a situação da mulher era ainda um bocadinho difícil, ou seja, uma mulher que tocasse muito bem, um homem que tocasse muito bem, é evidente que era o homem que era escolhido. De maneira que ser mulher e ser portuguesa, vinda, como disse o maestro Barenboim, de quem eu gosto muito e com o qual tenho uma excelente relação, como ele dizia, a senhora vem do país das mulheres da limpeza. Portanto, tudo isso é evidente que não é fácil. Agora, a sensação extraordinária de chegar a uma orquestra e de ter o melhor acolhimento, de sentir um respeito e admiração por parte de toda a gente muito grande, saber também que no meio musical francês em geral, toda a gente, 3 ou 4 dias depois, sabia que tinha havido um concurso de primeira viola, que tinha vindo uma senhora portuguesa, que tinha tocado muito bem, estavam todos muito felizes. E realmente a sensação que eu tive, que ao mesmo tempo, quando cheguei, tinha um bocadinho essa apreensão, pensei, como é que me vão tratar, ainda por cima são 2 primeiros solistas em cada naipe, portanto, qual vai ser a reação? A reação foi a melhor da parte de toda a gente, nomeadamente do meu co-solista, que inclusive, como eu cheguei no mês de janeiro e, portanto, a temporada tinha começado em setembro, havia uma série de concertos de música de câmara que já estavam programados com ele, e ele achou que era injusto, havendo já 2 primeiros violas, que ele fizesse os concertos todos e que eu não fizesse nenhum. E foi uma oferta de um dos concertos de música de câmara, praticamente. Ou seja, foi uma reação realmente extraordinária por parte de toda a gente, a começar pelo maestro Barenboim, a acabar nos colegas, e 20 anos depois ainda dura, felizmente. Não é só orquestra, tu vives em Paris, és uma cidadã desta cidade. E os franceses? Bom, eu acho que é preciso distinguir um bocadinho entre os franceses e os parisienses.
Então os parisienses, porque é aqui que tu Exatamente. Ora bem, os franceses são pessoas, de uma maneira geral, muito simpáticas. Os parisienses, e estou a falar fora do meu meio, que é um meio musical, como eu já disse, toda a gente tem sido realmente sempre extraordinária comigo. Os parisienses são um bocadinho difíceis, muitas vezes há uma sensação de que eles pensam um bocadinho que são os reis do mundo e há uma certa dificuldade, muitas vezes não são muito simpáticos. No cotidiano, nas coisas do dia a dia, às vezes há uma certa dificuldade em ter um bom contacto. Quantas vezes eu digo, com um sorriso não é mais caro e é muito mais simpático. Portanto, é uma maneira de ser e estar que tem a ver com esta cidade, que é a cidade de luz, que é a cidade que mais turismo tem no mundo, que é uma cidade extremamente importante, e os parisienses tomam-se um bocadinho como os donos Sim. desta mesma cidade, que é importante e, por consequência, tornam-se muito importantes. Disseste que um dos problemas era a imigração. Tu consideras-te uma imigrante de luxo? Absolutamente. É com toda a exatamente carga isso que a palavra imigrante tem. Mas é absolutamente isso que eu considero, ou seja, primeiro porque tenho a possibilidade, e pelo meu trabalho com o Opus Ensemble, ou em duo com a Olga, ou a tocar a solo, tenho a possibilidade de ir muitas vezes a Portugal, porque tenho muito tempo livre aqui, portanto, nesse aspecto sou realmente uma imigrante de luxo. Ter saudades da terra é uma coisa que a mim não me acontece com frequência, porque estou lá muitas vezes. E, evidentemente, por outro lado, porque de uma maneira geral os imigrantes vêm para terem uma melhor situação económica, o que não era o meu caso, porque eu nem sabia o que vinha ganhar, para mim não era isso o que era importante. Mas tens de qualquer forma do que terias em Portugal? É muito relativo, porque se nós formos a fazer as contas... Ao nível de vida? Ao nível de vida, eu sou capaz de ganhar menos do que os meus colegas com o mesmo posto em Portugal. Portanto, pergunto-te, se fosse possível ter as condições profissionais que tu tens em Paris, em Portugal, tu voltavas amanhã? Ontem. Ninguém imigra por prazer. Esta cidade, para mim, e lamento profundamente dizer isto, eu sou portuguesa, eu sou lisboeta, adoro Lisboa. Para mim, Paris é a cidade mais bonita que eu alguma vez vi, e já vi algumas. Mas é evidente que se eu tivesse no meu país as condições que tenho aqui, eu voltava ontem. Apesar de que estou aqui há 20 anos, que tenho a minha vida feita aqui, mas naturalmente voltava ontem, sem hesitação. E como qualquer imigrante que no fim da sua vida profissional volta ao local, à pátria, isso é uma coisa que tens vontade, ou vai ser Portugal sempre uma ponte entre Paris? Não sei, porque quer dizer, eu sou velha, mas não tanto, de maneira que ainda não penso muito nisso. Não faço ideia nenhuma, quer dizer, é evidente que a minha situação não é a situação de pessoas que eu conheço que só estão à espera de uma coisa, é da reforma para vão construindo a casinha em Portugal e depois vão para lá passar os seus últimos tempos. É evidente que não é essa a minha preocupação, como tu podes imaginar, mas depende muito daquilo que eu estou a fazer nessa altura, a nível musical, se há coisas importantes a fazer aqui, porque quando uma pessoa se reforma não quer dizer que de um dia para o outro deixa de trabalhar, não é? De maneira que depende muito o que é para fazer aqui, o que é para fazer em Portugal, mas vai ser sempre, eu penso que uma ponte, de qualquer maneira, sou capaz de estar lá mais tempo, isso é possível. Mas enfim, ainda faltam uns aninhos. E como eu disse no início do programa, eu hoje tenho como convidado uma figura que é plurifacetada. A sua atividade abrange a pintura, a escultura, a arquitetura, a decoração de interiores, a fotografia, o design, a poesia. Ele é Paulo Guilherme Dessa Leal. Onde está? Onde está o recorde do jornal? Já não há mais heróis de emblema. Che Guevara, que de Sebastião soube imitar a morte, um tiro que o matou e desfez-se em nevoeiro. Só ficou uma herança sedutora e rara, a lenda de um rebelde que se arriscou à sorte que fez de um poeta mais que um guerrilheiro. Onde está o cartaz com a cara dele?
E aquele primeiro homem que passeou na lua. E aquele tão engraçado que pintava o Picasso. E a loira Betty Grable das pernas excitantes. E aquela que morava no fim da minha rua. E a Lisboa que eu via deitado no terraço. E porque só ficaram lembranças hesitantes. Onde estão? Onde estão os heróis da minha vida? Onde estás, pai? Paulo Guilherme, a sua atividade artística é enorme, a sua vivência extraordinariamente diversificada. Eu pergunto-lhe, sente-se um homem rico? Rico como? Em que sentido? Rico no sentido rico de nobreza de alma. Bom, é exatamente como a minha conta bancária. Não é má, mas não é tanto como isso. Cá por dentro não está mal, mas é muito menos do que aquilo que eu mostro. Agora, é assim, e peço desculpa ao Paulo, e tenho que pedir desculpa aos espectadores que conhecem muito bem o Paulo Guilherme, porque realmente uma entrevista com o Paulo Guilherme duraria horas, e eu vou ter que me disciplinar. E, portanto, vamos falar da sua relação com a poesia e a música. Tanto quanto eu sei, o Paulo não concebe uma sem a outra, não é? Bom, isso é uma espécie de pergunta, diz a moral de liceu. Assim, de repente, deixa-me cá pensar. É assim, eu imagino um poema. Tenho que começar por explicar como é que imagino um poema. Explique-me. E ouço uma frase. Há umas frases que, ao mesmo tempo que as ouço, elas dizem: olha que eu sou a primeira frase de um poema. É um verso. Muitas pessoas ouvem, eu ouço muito em decassílabos. Sou mais permeável aos decassílabos. Há muitas pessoas que têm um outro gosto mais simples e ouvem sempre em redondilhas maiores. É um género, mas aquilo já vem com a música delas. Ao entrar o verso diz-me: procura dentro do meu cérebro o seu eco. E esse eco vai despertar aquela tal coisa que as outras pessoas dizem que vem primeiro, não vem primeiro da frase. A palavra tem uma vida própria. Mas encontra o tal sentimento, a tal lógica, o tal raciocínio, o que quer que seja, que não tarda nada, me leva a fazer o poema a partir daquela frase. Porque há frases que são catalisadoras de pensamento. Por exemplo, eu tenho um poema que começou por uma simples frase, mas nessa frase já vem o recado todo. Onde estão os heróis da minha infância? Muitas vezes também, o meu pai defendia que em Portugal quase toda a gente fala em redondilhas maiores. Ó Maria, vais à praça? Eu vou sim, minha senhora. Por aí fora, não é? E realmente o pensamento tem métricas e sentidos e ritmos e música. Essa música... A própria poesia já tem música. Ora bem, tem uma música. portanto, o verso que chegou com uma música própria, intrínseca, foi trabalhado, foi fabricado, até que cresceu e foi um poema. E aí o poema exige, na minha opinião, uma música que lhe deu cenário. E o que é que eu faço? Não sou influenciado por nenhuma música, não vou escrever um poema para a passionata. Pronto, exatamente. Portanto, apenas a música depois daquilo vem estar pronto, espera aí, qual é o ambiente? Que artista é que teve o mesmo clima, a mesma temperatura que eu numa determinada altura? Como tenho uma certa memória musical. E conhecimento. Enfim, lá vou ter, mas também não sou esquisito. Quer dizer, desde o Beethoven, que eu adoro, ao Wagner, também vou aos americanos dos anos 30 com a maior das facilidades, não é? Não? O ambiente, aquele cenário é que se calhar até é por ser esquisito que vai aos americanos dos anos 60. Não, é aquele que diz, olha, que a música sou eu. Essa música que tu precisas é esta. E, por exemplo, às vezes há uns encontros espantosos. Há um poema que eu tenho, que é aquela história, o diálogo entre um possível homem que sou eu e uma possível mulher que não existe, que é a interlocutora. É claro que isto é um diálogo. Quando eu acabei aquilo, pensei, que música é esta? Sonata Kreutzer. Calhou ali que nem uma veste suntuosa. Em métrica, em tamanho, em tudo, aquela primeira parte da exposição do tema. Tanto quanto eu o vejo, os seus poemas estão todos em CD, claro, porque não fazem sentido ler só o poema. Não tem sentido. Não tem sentido. Agora eu pergunto-lhe, então se o Paulo fosse
um poeta da Renascença, um poeta do Barroco. Como é que resolvia este problema? Então tocava a luda lá o que era. Mas a sua obra, como é que ficava perpetuada? Não, tinham os escravos que tocavam aqui e em vez do CD, olha, eu ligava ao escravo e ele tocava. Mas confessa que realmente uma maneira de ver a poesia que está de acordo com os nossos tempos. O Paulo é um homem que está de acordo com os nossos tempos. Quer dizer, eu detesto os novos tempos, acho que essa história dos computadores, uma grande maçada e isso tudo, mas o CD dá-me jeito. Dá-lhe jeito? Dá jeito, até dá mais que os vinil, embora os vinil tivessem outro ambiente, não há dúvida nenhuma. Porque o CD é bom demais. Já não sentimos aqueles ruídos parasitários, nem a madeira dos instrumentos de madeira tem o mesmo cheiro que tinha no vinil. Mas tem vantagens, é que o vinil lá tem uns picos e nunca mais nos governamos com aquilo, enquanto que o CD é puro e é fácil de chamar com o controle e funciona muito bem. Ô Paulo, na sua vida artística, já nos explicou a relação que a música tem com a poesia, mas nas outras atividades que tem, na pintura, na decoração de interiores, na arquitetura, a música também tem algum peso ou é só mera... Nunca pensei nisso, mas vamos ver. Dentro daquilo que faz parte integrante da música, tanto uma decoração como uma arquitetura, como uma pintura, como uma peça de teatro, como uma ópera, como uma sonata, as coisas têm que ter um princípio, um meio e um fim. Como aos sonetos, apresenta-se a ideia, desenvolve-se a ideia, prepara-se, porque já vem no horizonte a solução, prepara-se a solução no primeiro terceto e dá-se a solução no segundo terceto. E a forma, no fundo, é como... Em que é que isso se liga com a arquitetura? Se liga. Entra-se numa casa, apercebe-se do espaço da cubicagem da casa e do objetivo daquela casa. Vai-se andando, passa-se do hall para a sala, desenvolve-se o tema. Ela é a segunda quadra do soneto. Depois vem a dona de casa e preparam, no fundo, dizem, olha, eu sei que tu gostavas de caril e tenho um vinho branco maravilhoso. É o primeiro terceto. E finalmente veio o jantar. Na pintura, a música tem alguma coisa a ver? Tem alguma relação para si? Tem, naquilo que as linhas são sinuosas e melódicas, em que há o contraste das cores grandes e pesadas, os timbales, ou aquela pequena cor que aparece no horizonte do mar, é o sol de flauta. Se quisermos comparar, temos por aí. Mas, enquanto que na poesia, e agora para regressarmos à terra, o Paulo utiliza uma relação muito estreita com a música, na pintura ou na arquitetura, não. Portanto, é só esta observação e esta prestação filosófica. Não, mais direta... Ou seja, não está a pintar e a ouvir música, por exemplo, isso não inspira. Estou com certeza, mas tanto se me dá. É aqueles canais que só dão música, principalmente aquelas músicas mais do meu tempo, não é verdade? E que aquilo funciona muito bem, leva-me a raciocinar e as plantas e os alçados saem mais perfeitos. Ó Paulo Guilherme, é pintor, é poeta, é arquiteto, é fotógrafo, é um filósofo da vida. Gostava de ser mais alguma coisa? É claro que sim, Paulo. É claro que eu gostava. Gostava de ser isto, aquilo e aquilo outro. Físico, matemático, general, rei ou presidente de qualquer coisa. Ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse. Gostava de ser músico, palavra que eu gostava. E ter um piano, ou Steinway, ou Pleyel, arrumado na esquina de uma saleta em L, virada para a poente, de costas para a China, aberta para sul, de costas para a Rússia. Então um Stradivarius, gostava de ter vários. E mais um oboé. Gosto muito do nome, mas não sei como é. Passava a usar palavras musicais de sabor italiano, tremolo e sostenuto, pizzicato e cantabile. E com desembaraço acertava o meu passo, em andante giocoso. Era maravilhoso. Já me estou a ver velhíssimo e careca, mas muito bem vestido, tocar em som manhoso, mas em lá sustenido, numa antiga rabeca. Para mais, arranjava uma amante gordinha, cantatrice de ópera, com jeito para a cozinha e sexo apaixonado. Estão a ver o retrato? Dava-lhe um canis para trazer no regaço. Não para o animal, é claro, Parsifal. E como numa ópera de risível libreto, cantava os sentimentos, sem ais e sem lamentos, nem mesmo um dó de peto. Depois gravava tudo para a posteridade, com graves e com agudos, da maneira mais pura, na mesa de mistura.
Talvez assim, quem sabe, dessa maneira insólita, um dia eu conseguisse sair desta chatice, voar pela janela muito bem abraçada à cantatrice bela. Os dois muito brilhantes, ao som de um cornetim, numa alada quadriga pintada de dourado, puxada por dois cisnes, com asas de cetim. Nesta cena ilusória, purpurina na cara, e ela, aí vai disto, uma noite de estreia, um êxito estrondoso, um compasso de glória num crescendo em beleza, para um final majestoso. E acho que não há mais nada para dizer a não ser até para a semana.